Fala aí pessoal, tudo bem? Trazendo mais um hedge fund aqui para análise de mensal, que é o KNHF. Tem hora que eu preciso lembrar dos tickers, né? O KNHF11, que é o hedge fund da Quineia. Trouxe para vocês o Valora, né? O VGHF, que na minha opinião é um ativo muito interessante. E obviamente a gente está falando da Quineia, né? Que é para mim a melhor gestora de fundos de papel. E hedge fund não deixa de ser um ativo de papel, embora ele seja classificado até como fundo híbrido. Mas eu gosto bastante da Quineia, então eu resolvi trazer ele para vocês, até para fazer o acompanhamento mensal desse fundo. Então aqui, como vocês estão vendo, é o hedge fund da Quineia, o relatório agora de dezembro. E aqui só para vocês verem que o mandato, eles colocam o mandato híbrido, que eles podem investir em CRI, fundo, tijolo, ações e projetos de desenvolvimento, então eles podem investir em basicamente tudo. E aqui é a estratégia do fundo, ó, CRI, um terço, multimercados um terço e tijolo mais FOF um terço também. 1,4 bi de patrimônio, é um fundo bem grande. Se vocês verem, o VGHF chegou nesse valor agora com a última emissão. Ainda tem poucos cotistas, 13 mil. Se a gente for comparar com a quantidade de cotistas que o VGHF tem, mas aqui eu acho que tem muito mais relacionado com o preço da cota também, porque o Quineia, o hedge fund da Quineia, o preço da cota é base 100 e o valor é base 10, e base 10 atrai muito mais cotista. Então aqui um ponto que eu acho interessante, que na minha visão ele está um pouco caro, que ele está com um ágio de praticamente 5%, ainda é um ágio aceitável, mas na minha visão a oportunidade passou alguns meses aí. Eu vou mostrar para vocês que aqui nem traz um gráfico de comparação entre cota mercado e cota patrimonial. Aqui é a parte de alocação do fundo, que ele coloca aqui 68% está em CRI, 11% em LCI e 8,3% em cotas de fundos imobiliários, que aí ele separa em tijolo, na parte de tijolo, 0,5% em ações e 11,6% em outros instrumentos de caixa. E aqui eles fazem a questão da separação dos ativos. Uma coisa que me chamou bem a atenção nesse fundo é a parte de CRI no IPCA. Tá bem high yield, hein? 10,6% de taxa média, bem interessante, bem high yield essa posição. Agora eu precisava, o que eu não descobri ainda, vou ver se eu consigo descobrir, é o quanto que desses 70% de CRI, não, tá aqui, obviamente, nossa, ia falar besteira, ó, 55% do PL do fundo tá em fundo high yield, em ativo high yield. Então é um ponto de atenção, mas a gente, por se tratar de Quineia, tem um ponto que inclusive alguns chamam de conflito de interesse, eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Eles também acabaram de iniciar, assim como o VGHF, fizeram emissão de cotas, captaram 374 milhões. Bom, aqui na parte de diversificação e estratégias eles colocam: informamos que estamos em negociações avançadas para aquisição de participações em 2 edifícios corporativos localizados na região da Faria Lima. E aí eu até cheguei a pensar que poderia ter alguma coisa a ver com XPPR, mas na verdade foi a Capitânia que comprou os ativos, os CRIs da própria Quineia, referente ao XPPR, e é a Capitânia que provavelmente vai comprar ativos, porque eu lembro, se eu não me engano, o XPPR tem um edifício na Faria Lima, acho que é o Faria Lima Plaza, se eu não me engano, mas aqui não tem nada a ver, a gente precisa descobrir que edifícios são esses, e vai aumentar bem o portfólio do fundo, 400 milhões, iniciaremos a exposição em tijolo, na verdade não seria em fundo de tijolo, seria no próprio imóvel em si. Então é bem interessante isso. Eles colocam aqui, em dezembro aumentamos em 35 milhões a exposição de FIIs de tijolo. Da mesma maneira, possui a posição de 104 milhões nesse segmento. Em janeiro montamos uma posição de 12 milhões em fundos de CRI, via oferta para a qual estamos estimando ganho de capital dentro dos próximos meses. Obviamente isso aqui é arbitragem, né? Fazer arbitragem nessa compra. Que a carteira de fundo imobiliário tem um retorno bem interessante comparado com o IFIX. Aqui as compras que o fundo fez, aqui um ponto que me chamou a atenção, o IPCA mais 11, quase um DEVA 11, né? É um DEVA, um HCTR, trazendo, mas obviamente tem, e é CEPAC, né? Tem a ver com, então acho que é mais, e tem alienação fiduciária em terreno, e alienação fiduciária em CEPAC, então eu acredito que é uma operação, por mais que seja uma taxa alta, mais segura. Aqui, como eu falei para vocês, né, a questão da alocação de quase 11%, CDI IPCA mais 11%,
que é a parte de alocação do fundo. Resultado do fundo, o que ele teve um resultado e conservou um pouquinho, 3 centavos nesse mês. Alguns ele vem mantendo esses últimos acima de R$ 1, mas ele ainda tem um resultadozinho de acumulado para poder distribuir. Aqui aquilo que os fundos da Kinea normalmente trazem, né, que é a questão dos CRIs indexados ao IPCA, que eles refletem sempre os 2 ou 3 meses anteriores à divulgação. Então, como eu venho falando, como o IPCA de dezembro vem em 0,4, isso deve trazer um resultado maior agora nos próximos meses. Aqui a parte de sensibilidade, se eu não me engano, ele fechou perto de 104,49, se eu não me engano. É isso mesmo? 104,49? Deixa eu pegar aqui. É o eu sempre esqueço. KNHF. Hedge Fund. Então olha só, ele fechou em 104,54, é isso aí. 104,54, tá nessa faixa aqui. Ainda está com um retorno interessante de spread, né? 8,74 e 3,25. Ainda está com um retorno interessante. É aqui que eu falei, né? Ao meu ver, as oportunidades estavam aqui. Nesse momento aqui, aqui abriu muito. Para mim ainda não é o momento de entrada. Eu acho que dá para esperar cair um pouquinho ainda para poder entrar. Aqui toda a carteira dele, e aqui o ponto que eu quis trazer para vocês, que se a gente pegar todos os CRIs do fundo da Creditas, se eu não me engano, dá mais ou menos 30% do PL. E isso algumas pessoas consideram como conflito de interesse. Eu, sinceramente, porque exatamente por causa do KNCE, que é o fundo Creditas, né? Que inclusive eu trouxe relatório para vocês aqui, então vou fazer o acompanhamento mensal dele. Então algumas pessoas acreditam que isso seja um conflito de interesse. Eu não vejo como um problema isso. Para mim é gerenciável, ainda mais se tratando de Kinea, tá? Então é mais um fundo para a gente acompanhar esse hedge fund. Vejam que é bem diferente dos outros fundos, né? Então até para a gente poder ter uma base de comparação com o VGHF, o Valora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.